Vamos lá agora, falar sobre números inteiros opostos ou simétricos. Ou seja, quando eles são opostos, tanto faz eu falar oposto ou simétrico. Eles são representados por um valor positivo e o outro é negativo. Um exemplo aqui. Qual é o oposto de mais 6? É menos 6. Qual é o oposto de menos 6? É 6. Pegar outro exemplo. Qual é o oposto de menos 2? Vai ser 2. Ou seja, a distância até a origem, o valor absoluto entre eles é sempre o mesmo, certo? Então, eles são números opostos, ou seja, são números simétricos. Aí vamos para os exemplos aí. Os exemplos, como eu coloquei aí, tem um oposto de mais 1. O oposto de mais 1 é o próprio menos 1. O oposto de menos 4 é o mais 4. E o oposto de menos 2 é o mais 2. E assim vai por diante. Não tem muito o que aprender aqui. Na comparação entre números inteiros, a gente utiliza muito esses símbolos aqui. O símbolo de maior que, menor que e o sinal da igualdade. Ok? Um exemplo aqui. Entre 2 e 3. 2 é o que? De que 3? Ele é menor, né? 2 é menor do que 3. Então a gente utiliza o símbolo de menor que. No caso aqui, menos 5. Menos 5, ele é o que vamos botar, de menos 8. Ele é maior, né? Porque o menos 5, ele está mais próximo do zero. Quando ele está negativo mais próximo do zero, ele é maior. Ou seja, menos 5, ele é maior que menos 8. E assim vai por diante. Vamos lá. Está dizendo assim, vamos supor que em certo dia os termômetros registrem menos 4 graus em São Joaquim, Santa Catarina, 30 graus em Maceió, Teodoro e 30 graus em Salvador. Podemos estabelecer relações de igualdades ou de desigualdades entre aí, né? Tem dizendo, a temperatura em Salvador é igual à temperatura em Marechal Teodoro, ou seja, 30 é igual a 30. A temperatura em Salvador é maior que a temperatura em São Joaquim, ou seja, 30 é maior do que 4. 30 é maior do que menos 4. E a temperatura em São Joaquim é menor do que a temperatura em Maceió Teodoro. Menos 4 é menor do que 30. E assim vai por diante. E tem outro exemplo de comparação aí, só que está entre termômetros, ok? Vocês observam aí direitinho. Na definição está dizendo assim, dados dois números inteiros diferentes na reta numérica, o menor deles é o que está à esquerda do outro. Isso é uma definição muito importante. O menor deles é sempre aquele que está à esquerda do outro. Vamos lá. O exercício aí, na primeira questão. Os três menores números inteiros positivos. Vocês escrevam aí. Os três menores números inteiros negativos. Os três maiores números inteiros negativos. Os três maiores números inteiros não positivos. Vocês deixam aí registrado. Na segunda questão. Coloca os números em ordem crescente. Vocês observem aí. Ordem crescente é aquela que pega do menor número até o maior número. Na letra B também, né? Terceira questão. Em determinado dia, o saldo bancário de Flávia era menos R$ 2.000 e o de Luiz era menos R$ 350. Qual deles estava devendo mais ao banco? Justifique sua resposta. Veja aí quem estava devendo mais, né? Quarta questão. Escreva qual o número maior em cada item. É aquele caso, você vai escrever, é 20 ou 18 maior, menos 20 ou menos 18, e assim vai por diante. Quinta questão, entre as sentenças a seguir, corrija as falsas. O zero é maior que qualquer número negativo? Vejam aí. O zero é maior que qualquer número positivo? Se tiver errado, vocês corrijam. Coloque aí. Qualquer número negativo é maior do que qualquer número positivo? Será? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Vejam aí direitinho, ok? Vamos lá. Então terminando essa atividade, a gente vai para outra atividade aí. Na outra atividade tem dizendo o seguinte, responda. Qual o sucessor de mais 8?
Uma dica, sempre coloque na reta numérica para saber quem é o sucessor. O sucessor está sempre à direita e o antecessor está sempre à esquerda. Sucessor de -6, sucessor de 0, antecessor de +8 e o antecessor de -6. Coloquem na reta numérica para poder ter alguma noção. A segunda questão, Carolina pegou o elevador no terceiro subsolo, ou seja, no -3, e desceu no quinto andar, ou seja, ela foi até o quinto andar, no +5. Quantos andares percorreu? Uma dica, coloque na reta numérica e saia contando, ou seja, do -3 até chegar o +5, certo? Vocês vão lá, 1, 2, 3, para saber quantos andares ela percorreu. Vamos lá na terceira. Seja o conjunto A, -5, -20, 0, 5, 12, -1, 8 e 15, qual é o menor número do conjunto A? Vejam aí. E qual o maior número desse conjunto? Na quarta questão, compara os seguintes pares de números, utilizando os símbolos maior que, menor que ou o sinal de igualdade. Foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês coloquem maior que, menor que ou sinal de igual quando eles são iguais. Quinta, reescreva os números em ordem decrescente. Vocês vão começar do maior número até chegar ao menor número. Sexta questão, uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do 0, ela caminha 5 unidades no sentido positivo e em seguida anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. Façam isso na reta numérica, ou seja, começa a partir do 0, ela anda 5 para o lado positivo, depois volta 7 para o lado negativo. Veja aí onde ela vai parar, tá bem fácil. Sétima questão. Uma escola promoveu jogos esportivos, cujos resultados estão no quadro abaixo. Quem é o jogador que está melhor classificado? Vejam aí, quem tem mais ganhos, pontos ganhos ou pontos perdidos. Observa aí direitinho.